Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo! Chegamos, começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Finalmente, a edição de número 100, edição centésima desse podcast que começou ali em março de 2020, né? Quando o mundo estava entrando na pandemia, agora as coisas já muito melhores. Chegando ao programa de número 100 aqui no IESP, você pode encontrar a gente nas redes sociais em @IESPOficial. E você pode ouvir este e outros episódios, se você quiser ouvir, nas principais plataformas de streaming. Tem Spotify, Deezer, Apple Music, Radio Public, Breaker, Castbox. Tem um monte de opção para você, não falta opção. Esse episódio também vai estar disponível no YouTube, em áudio apenas, como a gente já fez outras vezes, porque é um episódio muito especial. Estamos aqui com o time completo, Aline Fanelli, Eduardo Afonso, Ivan Drago, Luca Bop, para entrevistar ninguém mais, ninguém menos que ele, ídolo histórico do São Paulo, Hernanes. Um prazer enorme receber você aqui, Hernanes. Seja muito bem-vindo. Boa tarde aí na Itália para você. Bom dia aqui para a gente que está gravando e bom tudo para quem estiver ouvindo a gente na hora que puder ouvir. Hernanes, um prazer falar com você. Prazer é todo meu, turma mais do que especial aí, para bater um papo. E uma boa tarde aqui para mim e para os ouvintes também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do fuso horário. Depende do fuso horário. Hernanes, a gente teve juntos aí por alguns anos cobrindo São Paulo e tal, mas eu não tive ainda o prazer de te entrevistar. A primeira vez que eu faço uma entrevista exclusiva, por incrível que pareça, no período que você esteve lá, não calhou. Então, também, pessoalmente, né, um prazer aqui. Eu, que em outros momentos além de repórter, já declaradamente São Paulino, então um prazer também aqui estar falando com você. Aline, o Edu e você também conheceu bem ali do dia a dia, e o Luca Bop, nosso quinto integrante aqui do IESP também. Ele é redator publicitário, cara manja das palavras também. E São Paulino é a voz do torcedor aqui, normalmente, nos nossos debates também. Só para apresentar aqui, que você provavelmente não tinha visto pessoalmente, mas já ouviu falar certamente do Luca Bop. Hernanes, certamente, é um prazer também. É só comentar rapidão, porque o Luca aí já fez vários textos muito bacanas. Verdade. Então é um prazer estar vendo ele aqui, estar participando junto com ele. Coisa linda. Para começar, Hernanes, eu queria saber, passadas, não sei exatamente quantas semanas desde que você anunciou a aposentadoria, o que já passou pela sua cabeça? O que você já sentiu o que você já teve de sensações diferentes desde que você decidiu parar, desde que você anunciou? Cara, para ser sincero, eu entrei aqui no olho do furacão aqui. Eu não consigo nem parar para pensar, para refletir. Já estou na ativa, assim, muito ativo mesmo, fazendo várias coisas. Então, não deu tempo nem de digerir, né? Assim, na verdade, eu aproveitei bem esse tempo antes do anúncio oficial, né? Porque o anúncio foi apenas uma oficialização daquilo que eu já estava sendo na prática, né? Eu tinha parado de jogar, não estava treinando, e depois vi que esse era o caminho, e refleti bastante antes, mas depois que anunciei, realmente virou a página, vida nova de fato, e tenho feito muitas coisas, né? Então não deu tempo nem de pensar, de sentir nada, só fazer. Aline, fica à vontade para fazer a pergunta. Em cima disso, Hernanes, eu queria saber o quanto que tomar essa decisão te consumiu ali psicologicamente, o quanto que isso te também bloqueava de dar um outro passo, como você disse agora, que tem feito muitas coisas. Então, como é que foi esse processo?
era ao mesmo tempo que foi suave, tranquilo, mas como tu falou, né, psicologicamente, a cabeça ficava sempre uma janela aberta, né? Eu ficava assim, não estou jogando, eu não tenho mais vontade de me dedicar para voltar a entrar em forma, para voltar a jogar em alto nível. E ao mesmo tempo na cabeça ficava aquela coisa aberta, mas e se aparecia uma situação assim? Aí aparecia de vez em quando algum comentário, alguma coisa, ficava sempre aquela janela aberta, né? Então por isso que foi importante colocar o ponto final e fazer o anúncio, porque realmente mentalmente me aliviou bastante. Eu pude assim dar sequência na vida, nas coisas que eu tinha que fazer e resolver, e pensar realmente, projetar os novos passos, né, da minha vida, da minha situação trabalhista profissional, vamos dizer assim. Mas realmente pesou nesse ponto, né, de ter essa situação aberta que não sabia se ia aparecer, se não ia aparecer. Então foi importantíssimo aquele anúncio em abril. Ivan, se quiser mandar. Não, foi em maio já, dia 2 de maio. Hernanes, prazer em ouvi-lo, parabéns pela trajetória com a camisa do São Paulo. E você é um cara que, na sua trajetória com a camisa do São Paulo, em passagens diferentes, né? Você pegou São Paulos diferentes, completamente diferentes. E a gente chegou a ouvir recentemente que o São Paulo estava com dificuldade de se acertar dentro de campo e também havia muitos problemas fora do campo, né? Na estrutura física, algo que o São Paulo sempre foi uma referência e que você pegou essa época, né? Então eu queria saber, o atleta ele está sempre inserido num contexto. Na sua última passagem, as dificuldades que você encontrou foram dificuldades suas com você mesmo, com o seu corpo, com a sua mente, enfim, com tudo aquilo, com todos os fatores necessários para que você rendesse? Ou o clube deixou a desejar em algum aspecto que também não contribuiu para que você pudesse ser o Hernanes que o torcedor são paulino sempre conheceu? Grande Ivan, prazer falar contigo. Falamos muitas vezes e estamos aqui de volta. Bom, eu, na minha vida, eu sempre assumi a responsabilidade de todas as coisas, né? Tanto as coisas boas como as coisas menos boas, menos positivas. Então, a responsabilidade é 100% minha, porque eu nunca foquei nos problemas, nas dificuldades. Eu sempre fui um cara que queria encontrar a solução. Se não estava do jeito que eu esperava, eu arrumava forma de fazer o que eu tinha que fazer com aquilo que eu tinha no momento. Então, eu nunca parei para encontrar desculpas ou nada. E então, assim, o meu nível de performance sempre esteve muito ligado 100% sobre minha responsabilidade. Então, assim, isso é uma coisa. Agora, até porque, se você ver, em 2017, eu encontrei o São Paulo e foi um choque muito maior. Eu saí do São Paulo em 2010, numa situação que o São Paulo era referência no Brasil, sobretudo, mas até no mundo, né? Porque eu chego na Itália esperando que fosse encontrar algo muito diferente do que eu tinha no São Paulo, como estrutura física mesmo, né? Como infraestrutura. E eu me deparei com a infraestrutura aqui na Europa inferior à que eu tinha no São Paulo. Então, São Paulo estava muito à frente, né? E aí, em 2017, eu volto e o São Paulo parou no tempo. Pois desde 2010, 2017, a estrutura tem que ser renovada, tem que ser atualizada, tem que ser ajustada. E o São Paulo tinha parado no tempo e fora de campo tinha realmente muita desorganização, atraso de salários que nunca, em 10 anos de São Paulo, nunca tinha visto. Então, o São Paulo não era mais o mesmo e minha performance
eu reputo como sendo ou a melhor ou uma das melhores que tive na minha carreira. Então, assim, o ambiente, né, não arrumei desculpa, né? E depois de 2019, quando eu voltei, estava já um pouco melhor, mas ainda bem um pouco assim, um pouco desorganizado ainda. E depois veio a pandemia para assim, atrapalhar tudo, e a desorganização e as incertezas foram ainda maiores. Mas uma coisa é a minha performance e a minha responsabilidade. Outra coisa é a situação do São Paulo, que eu já enfrentei as três, né? São Paulo lindo e maravilhoso, e foi lindo e maravilhoso minha performance. São Paulo estava desorganizado e minha performance foi boa, e depois São Paulo estava ok, minha performance não foi tão boa, não devido, não com aquela coisa do silogismo, né? Você encontrar fatos que andam juntos e querer dizer que a causa é aquele outro fato, mas eu não vejo assim. E então foram questões pessoais mesmo que me atrapalharam, não fizeram com que eu encontrasse, não voltasse a jogar no mesmo nível que estava acostumado a jogar no São Paulo. Ivan, se você quiser mandar mais uma, pode mandar. Obrigado, viu, amigos? Hernanes, o que você gostaria de ter feito no São Paulo que você não conseguiu? Acho que ganhar a Libertadores, né? Ganhar a Libertadores, e a gente teve muito perto ali em 2010, muito perto da gente na semifinal, ganhou, mas por causa de diferença de gols, que é uma coisa que nem existe mais, eu acho, né? E fomos penalizados, uma pena. Foi se passássemos para a final, tínhamos grandes chances, né? Eu me lembro que naquele ano a gente estava muito bem. Eu estava numa fase muito boa também, estava jogando quase de meia, não quase meia não, de meia, né? Porque eu era o camisa 10 e em 6 meses já tinha feito 10 gols, assim, meus números estavam muito legal, então era um momento muito bom, e teve a parada para a Copa que deu foi aquela bendita inércia, né? A gente estava muito bem, aí veio uma força, Copa do Mundo nos fez a gente parar, e até a gente voltar, a gente demorou, e o Inter, com um golzinho sem querer do Alexandre, bola desviada, a gente ficou fora. Então aquilo realmente poderia ser o momento que eu teria conseguido ganhar a Libertadores, que teria ficado tudo a perfeição, vamos dizer assim, na perfeição dos meus objetivos. Muito bem. Edu, se quiser fazer a sua primeira. Fala aí, Hernanes, tudo bem? Prazer imenso em tê-lo aqui no Isso é São Paulo. Mais uma vez, conversando contigo. E, assim, de todos nós aqui, acho que sou o único que acompanhei lá o início da carreira, né? O começo, a saída para o Santo André e a volta. Então, eu vou focar essa primeira pergunta nessa fase. Quando você sai para o Santo André, surge alguma dúvida sobre a sua continuidade no São Paulo? Surge algum ponto de interrogação? Por que não deu certo logo de cara? Ou você, na hora, viu como um processo natural de poder amadurecer fora do São Paulo, até porque era já um time propenso a ganhar muitos títulos, já estava sendo montada aquela base que depois veio a ser tricampeã brasileira, mas assim, como é que você viu aquele momento? Como é que você avaliou, não agora, depois com toda a experiência, naquele exato momento, como é que você avaliou aquele empréstimo inicial para o Santo André? Assim, gostei muito, claro, né? Foi assim, um pouco frustrante, me lembro que eu fiquei um pouco frustrado, triste, de tá deixando o São Paulo ainda que temporariamente, ainda que por um empréstimo. Mas eu tinha uma confiança assim muito grande, né, de que não sei, era até uma coisa meio, sabe, quando você coloca uma coisa na cabeça e você não quer enxergar, você nega os fatos, mas eu era muito assim, eu vou jogar no São Paulo e então não fiquei assim muito pensando, será que vai? Não, eu vou jogar. Eu
assim, eu estava determinado, sabe, a encontrar a solução, a encontrar o momento certo para mim. Então, no começo fiquei um pouco acima, depois comecei a jogar no Santo André, foi legal no começo, depois no meio foi bastante complicado, mudou o treinador, não sei o quê, e acabei que não estava sendo nem relacionado para os jogos, chegou um momento, e culpa minha mesmo, porque eu dei uma desfocada, e depois, no final, foi bem bacana, porque eu voltei a jogar e acabou o Rui Scarpino, né? E também colocou na posição que eu não queria depois mais sair dali, que era como se fosse um atacante, né? Colocou jogadores como atacante. E eu fiz 6 gols em 8 jogos, uma coisa assim. Eu falei, pô, eu sou atacante, eu vou ficar por aqui. E então assim, o começo foi legal, né? Quer dizer, a notícia foi frustrante, né? Depois foi legal, comecei jogando, tava tudo legal. Roberto Fernandes, treinador. Depois no meio foi complicado, complicou muito, aconteceu um evento muito legal que até hoje eu tomo como lição, né? Esse momento onde eu não estava jogando nem que sendo convocado, eu ali pensei em pedir ajuda do meu empresário para me tirar dali, para arrumar uma situação melhor, mas depois eu falei, não, eu vou dar a volta por cima aqui. Isso foi muito legal, e depois no final acabou como eu acabei de falar, com gols, né, em quase todos os jogos, e aí voltei para São Paulo. Então foi um ano, assim, uma experiência muito legal. Mas nunca tive dúvida. Então agora vamos fechar nossa primeira rodada de perguntas. Luca Bop, por favor, sua pergunta para o Hernanes. Sua recepção, Hernanes, também, né? Recepção, na verdade. Bom, Hernanes, eu estou fingindo costume aqui de estar falando com você, mas eu estou absolutamente emocionado, grato, honrado de estar falando com você, mesmo assim, como São Paulino, doente que eu sou, nunca imaginava estar falando com você. De novo, eu falei isso num outro programa aqui, eu acabei te mandando pergunta. Obrigado por tudo que você fez pelo São Paulo, pelo São Paulino. Você é seguramente um dos maiores da nossa história. E eu queria fazer uma pergunta. Você estava falando agora do seu início de carreira, na pergunta do Edu. Eu lembro do seu primeiro jogo pelo São Paulo, talvez um dos primeiros, que você faz um gol contra o Flamengo, que você balança ali na ponta esquerda, bate de direita na rede lateral, o São Paulo ganha de 2-0. Autuori que te escalou no Brasileiro 2005, se não me engano. E eu lembro também do seu vídeo de despedida do São Paulo, falando que, você chegou no São Paulo, você não sabia de nada e o São Paulo te ajudou a se formar, enfim, em todas as maneiras possíveis. E Saramago, eu vou usar a literatura para fazer a pergunta, Saramago diz que nós somos a memória que temos. E eu queria saber, já que nós somos a memória que a gente tem, eu lembro de você jogando pelo São Paulo no início e no final, eu queria saber quem é você? Quem é você, já que você tem essa memória de ser lembrado como um dos maiores de todos os tempos, do maior clube do mundo, que é o São Paulo? Quem é você, Hernanes, hoje olhando para trás e com um distanciamento, uma perspectiva maior, uma vez que você terminou a carreira, quando você olha para trás e vê a história que você construiu, tudo que você fez para ser amado como você é pelos torcedores, quem é você? Como você se sente hoje? Consegue mensurar essa sua trajetória? Foi um prazerzão estar ouvindo você falar e valeu pelas palavras. Fico também emocionado de estar ouvindo isso, pois muito legal você conseguir conquistar, tocar o coração das pessoas, tocar o coração do São Paulino com a tua arte, né? Com a minha arte, no meu caso. E eu sou muito grato por ter conseguido, né? Porque foram anos de muitos sacrifícios, assim, sacrifícios que para mim não era sacrifício, não era somente o prazer de estar jogando, de estar com a bola, de querer melhorar. Então, quem estava de fora era sacrifício, mas para mim era apenas prazer e deleite, né, de estar me melhorando. E depois, de como resultado ter conseguido esse feito, né? Porque essa tua fala, ela demonstra que eu consegui entrar assim, né, no teu coração, né, e com o que eu fiz de gols, de jogadas, de títulos. Então, e sinto muito isso, né, no São Paulino também, no torcedor São Paulino, pois nesses momentos que tive aí no Brasil para fazer o meu anúncio e tudo, então cada São Paulino que eu encontrava era essa mesma
esse mesmo entusiasmo, essa mesma emoção, esse mesmo sentimento de gratidão, que é recíproco, né? Porque, como eu falei, tu bem lembraste, que o São Paulo foi realmente essa porta, esse portal, né? Como tu citou a literatura, eu cito, acho que foi C.S. Lewis, né? Que criou o personagem da Alice no País da Maravilha, se eu não estou enganado, e ali dentro do guarda-roupa ela tinha um mundo encantado, né? Ela entrava, e eu vejo assim, né? Eu vejo São Paulo foi o portal para o mundo dos sonhos, das realizações dos meus sonhos, da realização como pessoa, como jogador, e São Paulo me ajudou nesse crescimento. Por isso sou muito grato também. É muito legal porque esse sentimento é recíproco, né? O torcedor que agradece, eu que agradeço à instituição, que agradeço ao torcedor também, e porque entendeu, né? Mais do que o jogador entendeu quem eu sou. E agora, respondendo a tua pergunta, é isso. Eu sou um cara que sou apaixonado pela vida, apaixonado fui apaixonado pela bola e dei assim tudo que eu tinha de inteligência, de esforço, de tempo, de abnegação, de tudo o resto para fazer da minha arte, né, uma coisa marcante. E eu consegui marcar o coração do torcedor, a memória do torcedor, e é por isso que me reputo esse cara, né? Que tem um sonho de criança e consegui esse feito, realizar esse feito. Então, sou um cara apaixonado pelo São Paulo, né? Continuo esse torcedor, esperando sempre o melhor, e apaixonado pela bola e pela minha arte, de querer melhorar sempre. E acho que é um pouco do que... porque, assim, eu também não... Para mim é muito pouco, né? A gente dizer assim, eu sou um ex-jogador. Isso para mim é muito pouco, né? Eu estive jogador de futebol e agora não estou mais. Porque nós somos muito, muito grandes. Nós podemos fazer muitas coisas, né? Como ser humano, né? Nós podemos aprender muitas coisas. Eu não gosto de me limitar. Então, perguntou quem eu sou, caraca, eu sou muita coisa, né? E ao mesmo tempo uma coisa só, posso estar uma coisa, posso estar várias coisas, posso não estar nada. Então é uma pergunta complexa e filosófica. A gente tinha que assim, sentar aqui na casa do profeta, abrir um vinho e filosofar. Isso aí é um papo profético. Vamos nessa, só chamar que eu tô... E Hernanes, você falou quando você estava, acho que no finzinho da primeira passagem, né, um pouco antes de você ir para a Itália, você disse que queria ser um jogador completo. E quando você voltou em 2017, eu lembro de fazer essa pergunta porque na volta você chegou muito rápido fazendo gol de todas as formas possíveis. Você tinha feito gol de pênalti, de falta, de direita, de esquerda, de cabeça e de peito, que foi contra o Atlético Goianiense, né? Você terminou a carreira com essa missão cumprida de ser um jogador completo, que não se limitava a ser uma coisa só, e o que você quer ser agora? Quais as caixinhas, você não gosta de se colocar em uma só, mas quais as caixinhas você quer explorar? Boa, ótima demanda, ótima pergunta. Eu acho que nós, como seres humanos, nunca podemos dizer que somos perfeitos ou completos, né? Porque quer dizer que a gente acabou e não teria como melhorar. Mas tu acabou de citar fatos que mostram que pelo menos eu estava nessa direção, né? De ser completo, não de estar acabado, mas de usar o máximo de recurso possível do que eu tinha à disposição, né? Então, eu lembro muito bem que era uma ideia de um treinador que eu tive, que era o J. Alves, né? Ele dizia, falecido J. Alves, diga-se de passagem, ele dizia isso, que o jogador ele tinha que usar a perna direita e a perna esquerda como a mesma excelência, defender e atacar com a mesma excelência, de modo que as pessoas que estavam assistindo não poderiam distinguir se eles eram direito ou canhoto, defensor ou atacante, a não ser que perguntasse para o mesmo, né? Então, eu tinha muito essa filosofia de realmente desenvolver todas as características, né, as capacidades
do jogador dentro de campo. E foi muito legal porque eu consegui, né, fazer isso, não só fazendo gols com todas as partes do corpo, mas joguei em várias posições, como você mesmo, que eu acho que você citou, né, o gol do Flamengo. Naquele jogo eu joguei lateral direito, depois tinha jogado lateral esquerdo, joguei meio campo, volante, depois fui de meia, depois aqui na Juventus acabei jogando como uma posição que eu nunca tinha jogado, que era o primeiro volante para organizar o jogo e ao mesmo tempo ter uma função mais defensiva. E é muito legal, eu sempre busquei isso, realmente, de me aperfeiçoar e ser o mais completo possível. Então, eu fiquei satisfeito, né, com o nível que cheguei. Poderia ter chegado mais? Poderia, mas eu dei o máximo, né, para chegar no nível que eu cheguei, então eu tô feliz, satisfeito. E depois, sobre o que eu quero explorar agora, ainda é muito recente, né? Porque, como eu falei no começo, eu acabei, né, de jogar futebol e tinha várias coisas que estavam iniciando, várias coisas para resolver. Então, como eu falei, né, eu entrei no olho do furacão e você, fazendo isso, não tem tempo para refletir, o que eu quero ser agora, o que eu vou ser. Não, nesse momento eu estou sendo, né? Eu estou sendo, podendo ser um pai mais presente, tenho visto, né, mais frequência dos meus filhos, isso é muito legal. Tenho sido eu nem sei como é que fala isso em português, né? Restauratore, né? Assim, eu tô aqui, tenho um restaurante, eu tenho um restaurante vinícola, então eu tenho sido, né, essa pessoa, né, dono de restaurante que tenho, assim, trabalhado, administrado, porque estava muito recente, né? Tem acabado de começar e foi um projeto que demorou muito para ficar pronto por causa do Covid, por causa da Itália, que tem as permissões muito longas e o trabalho que foi muito demorado. Então, eu peguei assim no início como próprio mesmo como um bebezinho, e aí depois tinha um projeto de escrever um livro que estou trabalhando nele, estou escrevendo. Então, assim, por enquanto são essas coisas, mas daqui a 6 meses, daqui a um ano, eu não sei o que eu vou estar sendo, o que eu vou estar fazendo. Eu não quero, como tu falaste, né, Bruno? Eu não quero limitar, eu quero deixar que as coisas elas vão acontecendo e eu estou com a mente muito aberta para ir percebendo os sinais, percebendo também as minhas aptidões, os meus desejos e vontades, né, do que realmente, mas uma coisa é certa, né, aquilo que eu for fazer, eu quero deixar uma marca, né, assim como eu deixei no futebol, também quero deixar uma marca legal. Então, é isso que eu vou focar, e fazer algo com muita qualidade, com muito bom gosto. Hernanes, até para dar sequência nesse assunto, o São Paulo viveu uma movimentação de busca pelo passado vitorioso, nos últimos anos sem tantos títulos, né, com só o Paulista do ano passado. Então, assim, citando assim os grandes ídolos da geração 2000, e você se inclui neles, o Rogério voltou como técnico, o Lugano voltou já no fim de carreira e depois como dirigente, o Miranda voltou agora no fim de carreira como zagueiro. Aí a gente pode pegar outras fases vitoriosas, Muricy Ramalho, Ricardo Rocha, enfim, é um movimento de resgatar, através de profissionais competentes e vitoriosos, talvez até para dar uma resposta à torcida. Enfim, a gente não conseguiu ainda detectar qual que é o movimento das últimas diretorias do São Paulo, porque assim, esse resgate ameniza um pouco o tom de críticas em relação à falta de títulos e tudo mais. Na tua cabeça, você estaria, já que você falou aí que não decidiu muito o futuro, mas o futebol e o São Paulo, nesse resgate que o São Paulo tem feito aí nos últimos 10 anos, estaria como objetivo em alguma outra função, que não a de jogador, infelizmente? Como é que você vê esse movimento e essa possibilidade de você ser mais um, ou talvez o único ainda ídolo que falta sendo resgatado, embora você tenha sido resgatado também como jogador nas 2 vezes que você voltou aí, em 17 e 19? Bom, eu acho um movimento lícito, interessante, até porque você tem que contratar
pessoas para ocupar aqueles cargos, né, aquelas funções, né, ou de jogador, ou de treinador, ou de dirigente. E acho que nada melhor de contratar pessoas que você já conhece o caráter, a índole, a entrega que eles dão. E então acho legítimo e como tu falou, né, o Muricy, por exemplo, é um dos caras que acho que teve mais sucesso, né, tanto como jogador, como treinador, como dirigente. Então ele é uma prova de que funciona, né? Então acho que é bastante lícito essa busca, porque de alguma forma tem que ser ocupado os cargos, né? Nada melhor porque por pessoas que a gente já conhece. E depois, sobre a minha situação, ainda, como eu falei, né, se eu fosse aceitar alguma situação do tipo, né, do gênero, eu gostaria de não estar porque eu fui um jogador ou eu fui uma pessoa, um personagem importante na história do São Paulo. Não, eu gostaria de o passado, ao mesmo tempo que é muito legal, né, que eu estava falando aqui com o Luca, toda esse meu desejo, essa minha gratidão ao São Paulo, tudo, mas para mim isso passou, já foi feito, já foi realizado. Agora não posso, eu nem gosto disso, né? Eu quero produzir de novo, eu quero contribuir de novo. E então, se até lá, se surgir a oportunidade, o convite, e eu estiver, né, preparado para conseguir ajudar e contribuir com a melhoria do São Paulo, com certeza vou tomar com muito carinho e consideração. Mas preciso me preparar primeiro, né? Porque é outra situação agora. Hernanes, o Bruno citou 2017, né? E aí, naquele ano, muita gente falava de projeção de pontos, quantos pontos o São Paulo precisa, e sempre quando a gente questiona o jogador não admite que essa conta é feita. Então, eu queria saber no vestiário se havia aquele temor realmente do rebaixamento, como é que era internamente para vocês, como é que vocês lidavam com aquilo, e até em cima disso, sobre um jogador que estava ali próximo a vocês naquele momento, que pode também retornar ao São Paulo, que nesse momento tem se falado que o São Paulo pode fechar um acordo, que é o Marcos Guilherme. Então, eu queria que você, que estava também naquela época junto ali com ele, falasse um pouquinho dele e desse temor ali, como é que era o vestiário naquele momento. Eu me lembro que a gente tinha fixado o número de pontos, né? Internamente a gente falava, agora eu não lembro bem se era 44, era 42, 43, 45, a gente tinha esse número de que era o nosso objetivo, né? Independente de qualquer coisa, a gente tinha um objetivo e a gente ia focar nele, não íamos comemorar antes com nenhuma vitória, a gente só ia comemorar, só ia relaxar quando alcançasse aquela pontuação. Que até depois no final foi um pouco abaixo, por isso que eu não estou lembrando agora, porque a gente tinha falado 44, eu acho 45, e eu acho que com 43 a gente já estava matematicamente salvo. Então, mas foi muito sufocante, né? Angustiante, até esse momento de a gente alcançar essa salvação matemática. Enquanto a gente não conseguiu, não dava para relaxar, porque a gente ganhava uma, depois perdia duas, perdia outra, empatava outra, e parecia que a gente era uma areia movediça, né? Que a gente movediça, estava sempre, quanto mais se mexia, mais para baixo a gente ia. Era essa sensação que eu tinha, pelo menos. E então foi realmente angustiante aqueles 6 meses que a gente viveu. E quanto ao Marco Guilherme, foi um cara que também ajudou bastante, porque hoje o futebol a moda no futebol é jogadores rápidos, né? Não existe mais um meia clássico, jogador, né, técnico, existe somente velocidade e os pontas rápidos, não sei o quê, mas isso me angustia muito, porque às vezes tem velocidade, mas não tem, o jogador não consegue
resolver o que o time e o clube precisam, né? Que é chegar na linha de fundo com velocidade, levantar a cabeça e achar uma assistência, colocar, né, um cruzamento decente, um passe decente, fazer gols. Então, e o Márcio Guilherme, o Marcos Guilherme, ele estava num momento muito bom, e ajudou a gente bastante. E se acredito, quer dizer, eu nem tenho acompanhado, não tenho visto os jogos, né? Eu vi que o último resultado não foi bom, mas não sei como o São Paulo está jogando, se vai se encaixar. Esse é o ponto também, né? Eu joguei com ele, muito boa gente e muito bom jogador. Tem que ver o sistema que o Rogério está jogando, que eu não tenho acompanhado, não tenho visto. O Rogério tem reclamado que precisa de um jogador de velocidade, porque não perdeu o Marquinhos agora, né? E só sobrou o Toró, em tese, para a posição, mas que não tem se encaixado no que o Rogério pede da parte tática. E aí ele precisa de alguém, e os jogos têm sido bem nítidos. A gente até estava falando antes de começar a gravação. Teve um empate com o Coritiba recentemente. O Coritiba deu um monte de espaço. Era assim muito nítido que se tivesse alguém para correr com a bola. Isso que você falou, né? Às vezes falta parar e pensar e resolver. E tem jogos que ficam mais afeição para você correr. E naquele jogo, o São Paulo não tinha ninguém para fazer isso. Então, o Rogério tem pedido muito. O Marcos Guilherme está livre no mercado. Então, tem essa possibilidade de negociação. Caso o nosso ouvinte esteja ouvindo nos próximos dias, o jogo que perdeu, o que o Hernandes falou, foi esse do Botafogo, na quinta-feira, do feriado. Mas, enfim, quem quiser escutar, depois, só para entender o contexto do tempo aí, né? O São Paulo começando a negociar com o Marcos Guilherme. A gente está gravando no dia 17 de junho, então só para dar esse contexto temporal para o pessoal. Hernanes, eu queria fazer mais uma pergunta, muito em cima do que você estava falando com o Edu, que a sua história foi feita, foi construída, etc. E que o São Paulo, pelo menos na minha visão de torcedor, o São Paulo tem recorrido a esses ídolos do passado para suprir uma ausência de ídolos do presente, né, e do futuro. O São Paulo foi atrás de você, do Luiz Fabiano, do Miranda, enfim, do Lugano, de vários jogadores que eram ídolos do passado, mas para suprir essa ausência. Para além do esforço, da dedicação, do sacrifício pelo São Paulo, acho que um ídolo se forma por coisas meio intangíveis, coisas meio místicas, assim. Eu lembro aquele jogo do Cruzeiro, Dia dos Pais, em 2017, que você fez 2 gols e uma assistência. Tinha que ser você para fazer aquilo, né? 70 mil pessoas no Morumbi, o São Paulo não jogou bem aquele jogo, o Cruzeiro passando por cima, perdendo pênalti e tal, e o São Paulo vence 3-2, e tinha que ser você, porque você era o grande expoente para o torcedor são paulino. Para além disso tudo, né, dedicação, sacrifício, abnegação pelo clube, o que forma um ídolo e por que você acha que o São Paulo tem ficado tão carente de ídolos hoje do presente, assim? Por que a gente não tem nenhum jogador hoje assim que a gente olha e fala, nossa, esse cara me representa, o meu sentimento, etc. O que você acha que forma um ídolo e por que o São Paulo está tão carente nesse sentido? Cara, eu pensava muito sobre isso, assim, esses dias, né? Esses dias eu dirigindo e pensava, eu falei assim, cara, quem que vai ser, né, o próximo Neymar do Brasil? Assim, quem que vai ser o próximo grande jogador que vai despontar? Porque parece que antes, a cada ano, despontava um craque, né? Um cara que depois ia se tornar um ídolo. E hoje parece que passa a cada 5 anos, ou a cada década nasce um, aparece um. E então tá meio escasso o negócio, intrigante isso. Mas eu acredito que um pouco é porque a cultura mundial, a cultura do Brasil, a cultura do futebol está mudando e que é um espelho da cultura secular, né? Porque hoje eu com esse advento das mídias sociais, tudo ficou muito superficial, né? Então o moleque que vai chegar no São Paulo e que dá
dá um chutinho certo, aí na base já começa a ter seguidor, já acha que é jogador, aí depois começa já a pensar somente no ir para a Europa e não sei o que e tal. Então, eu acho que um pouco se deve a isso, né? Porque não tem mais a identificação do jogador com a instituição. E se você olhar, isso é um espelho da cultura, né? Porque hoje as relações, elas estão muito assim, né? Vivemos num mundo líquido, né? Como disse algum filósofo da atualidade, um mundo superficial, um mundo líquido. Não queremos mais ter relações duradouras. E um ídolo, como tu falou, né? Ele precisa ter muito tempo de casa, e para que em momentos como aquele domingo que tu falou, ele aconteça algo que somente o divino, somente o metafísico, ele pode explicar. Como tu falou, aquele jogo, cara, jogou muito mal, a gente foi atropelado, depois conseguimos a vitória. Então aquilo é o algo a mais que aparece quando ninguém consegue explicação, né? Só que se fosse outro jogador que tivesse, como tu falou, né, tivesse feito os 12 gols, a assistência, tudo, a vitória no momento, talvez não tivesse a mesma importância de um cara que já era conhecido, torcida, assim, né? Ou seja, já tinha uma relação construída, e aí vem um momento daquele especial e o ídolo nasce. É isso aí, né? Isso foi legal. Acho que esse aqui foi a resposta da pergunta. O ídolo, ele nasce assim. Ele nasce primeiro como um grande jogador, e ele mostra isso ao decorrer dos jogos, dos anos, e ele é identificado como um grande jogador, como um jogador importante. E em dias específicos, em dias de muita necessidade ou em dias de muita glória, vem o divino e dá um sopro e faz com que as coisas aconteçam, e o cara fica ali marcado, né? Mas sem relacionamento de respeito duradouro, não tem como isso acontecer. E é por isso que hoje a gente sabe, né? Hoje já era assim no Brasil, os jogadores já iam muito cedo, hoje virou, assim, acho que 90%, né, dos jogadores não permanecem mais de 2 anos nos clubes, né? Então acho que é por isso. Hernanes, até quero fazer uma correção, quando eu fizer outra pergunta, acho que eu esqueci de 2 nomes também que foram resgatados, o Lucas citou um, ou você citou o Luiz Fabiano, e o Kaká também tiveram essa trajetória de saírem e retornarem. Esse assunto ídolo vem bem de encontro à minha pergunta. Você é ídolo, o Bop está aí para não nos deixar mentir, né? De todos nós e dele especialmente, ídolo de muita gente, e é ídolo e referência de muitos jogadores. Né? Muitos jogadores já citaram em entrevista que você é uma referência, que você é um ídolo, muitos que surgiram depois de você, muitos que jogaram contra e a favor de você. Terminada a sua carreira, quem é o seu ídolo no futebol? E assim, quando eu pergunto sobre ídolo, não é o cara tecnicamente genial, não é o cara que tem um futebol refinado. No contexto geral do que você entende por um profissional de futebol, quem é seu ídolo no futebol após o término da sua carreira? E se me permite, Edu, e na infância também, quem era? Na infância é conhecido que era o Felipe Jorge, né? Que jogou no Vasco, Flamengo e Fluminense também, se não me engano. Na infância ele era o ídolo máximo. No futebol, hoje, depois de ter jogado, depois de ter, eu vou citar o Rogério Ceni e o Dani Alves. Por quê? Por essa parte da comprometimento, da longevidade, da dedicação? O Rogério, porque ele São Paulino, os melhores goleiros, né, que existem no futebol brasileiro,
né, também mundial, fez algo inédito, não sei quantos gols, de falta, de pênalti, assim, recordes e mais recordes batido, e assim, além da capacidade técnica que foi citada aí, com esses números, um líder, né, um líder nato, grande capacidade de liderança e grande, isso que o líder tem também, né, grande visão de grupo, de saber a necessidade do grupo e um profissional exemplar. Queria ganhou e queria sempre ganhar. Isso admiro muito, né? Porque uma coisa que me incomodava muito em muitos lugares, em muitos jogadores, assim, após uma derrota, eu não me permitia sorrir, né? Eu odiava a derrota. Para mim, a derrota era o fim. Eu demorava uns 2 dias para me recuperar. E quando eu via um jogador sorrindo após uma derrota, isso me dava aqui na Itália se fala fastidio, né? Me incomoda, muito incômodo, né? E o Rogério tinha essa coisa, né, de querer ganhar sempre. Depois o Dani Alves, por isso, assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de treinar, e o Dani, ele tinha uma capacidade física que ele treinava mais do que eu, e eu falei assim, cara, não é possível, esse cara vai chegar no jogo e não vai aguentar correr, ele treinou demais. Aí chegava no jogo e corria ainda mais, e eu falei, caraca. E ele também era um cara assim, acho que é o cara mais vitorioso do futebol, né? Ganhou tantos títulos e tem uma personalidade única, ímpar, e acho ele também um exemplo de profissionalismo, dedicação, de trabalho, e por isso, acho que escolhi esses dois. E saindo, Hernanes, um pouquinho do futebol, esportes em geral, você tem algum ídolo, alguém que você admira por alguma história? No esporte, assim, eu acho bem legal o Federer, né? Mas hoje, assim, o cara que mais admiro é o Elon Musk, né? Não tem a ver com esporte, mas assim, o que ele fez não tem muito a ver, não, mas com esporte, mas porque eu sei que para a gente chegar e ter um impacto, né, como ele teve, o cara tem que, se nada cai do céu, tem um nível de trabalho, de dedicação, de foco, de inteligência, tudo misturado, né, e para você chegar nesse nível. Então, eu tenho, assim, gosto muito dele, já li um livro, já li a biografia dele, então, enfim, é o cara que eu mais admiro hoje. Hernanes, para a gente encerrando assim, a nossa rodada de despedidas aqui, primeiro agradecer sua presença, falar de novo que foi um prazer falar com você. E rapidinho, suas profecias. A Aline mandou aqui, ó, pede as profecias para ele. Tem que ter. O São Paulo nessa temporada, né? Tá aí brigando na parte de cima do Brasileiro, tá no Copa do Brasil, vai pegar o Palmeiras, que tá difícil para qualquer um, né? Sul-Americana. E a seleção brasileira, você também jogador de Copa do Mundo. Sua profecia para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. E meu muito obrigado mais uma vez. É um prazer, Bruno. Obrigado a você. Para o Catar, eu acho que eu vou apostar no Brasil, eu vou apostar na Bélgica e na Croácia. Perfeito. Anotei, hein? No meu bolão coloquei a Dinamarca na final. Não sei porquê, mas foi chaveando. França não? Foi chaveando e chegou na Dinamarca na final. França, caraca, eles estão tão mal, né? Então. O PSG também acabou mal, assim, não sei, não, acho que não estou botando fé, não. Uhum. Pessoal, se vocês quiserem dar o alô final... E de São Paulo, né? O São Paulo. São Paulo. É complicado fazer profecias, né? Quando você está
quando você está envolvido emocionalmente, né? Porque a profecia é inspiração, né? Ele já diz na Bíblia que não se dá por vontade humana, né? Então, assim, quando o lado humano entra na parada, você sai do divino, você sai da inspiração, do insight. Então, é difícil falar do São Paulo. Mas a Sul-Americana tá mais acessível do que ter que, na Copa do Brasil, no Brasileiro, ter que tirar o Palmeiras, né? Realmente o Palmeiras está em uma fase incrível, né? Os caras ganham e não se cansam de ganhar, isso que eu admiro bastante, assim. Porque eu sei o quanto é difícil ganhar, né? Quer dizer, ganhar uma vez é fácil, mas se manter ganhando sempre é muito complicado, né? E admiro muito o trabalho que tem sido feito no Palmeiras, realmente é admirável. E vai ser difícil, mas estou na torcida e acredito, né? Acredito que podemos desbancar aí na Copa do Brasil. Está na torcida. Boa. Boa. Quero dar um abraço aqui no Hernanes. Pô, foi mais uma vez um prazer, Hernanes. E, aliás, é uma coisa que faz ídolo de todos nós é que você sempre, sendo um dos principais atletas do mundo no auge, sempre atendeu muito bem a todos, né? Não distinguindo aí importância de veículo, jornalistas e tal. Então, isso para mim é um baita orgulho poder ter feito tantas e tantas entrevistas, e mais essa aqui no nosso canal, que é pequenininho e tudo mais, e você se dispôs aí a participar. Então, esse é um dos motivos que você é minha referência e meu ídolo também. Um grande abraço para você. Pô, Edu, obrigado pelas palavras, e sempre que precisar aí, foi sempre um prazer e será sempre um prazer. Tamo junto, obrigado por tudo. Também te agradeço, Hernanes. Eu só tive a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva só, quando eu trabalhava no jornal agora, não tantas quanto o Edu, né? Mas é sempre bom te ouvir. Agradeço pela sua disponibilidade, te parabenizo mais uma vez pela sua carreira, por tudo que você construiu, não só no futebol também, mas tudo que você construiu na sua vida. Obrigada, e o IESP está aberto para você. Obrigado, Aline, também foi um prazer falar contigo, e sempre que precisar, tá mais ordens. Vai, Luca, abra seu coração. Abre meu coração. Agradeço pela entrevista, mas agradeço sobretudo por ter escolhido o meu time, o time do meu pai, para ser desse tamanho que você foi pra gente. Ainda vou lembrar desse dia, 17 de junho de 2022, falei com um dos meus maiores ídolos da vida, e queria dizer que o Felipe jogava pra cacete, mas você jogou mais bola que ele. O Felipe é monstro, todo mundo sabia o que ele ia fazer, ninguém pegava ele, aquele cortinho para a esquerda, mas você jogou mais bola que seu ídolo. Queria falar isso. Obrigado por tudo. Nunca vou, obrigado. Você, é muito legal. Você fala com o coração e é muito bacana. E espero a gente se encontrar um dia aí. Vai ser um enorme prazer. Obrigado por tudo. Valeu, Hernanes. Valeu a quem acompanhou mais esse podcast, essa edição do IESP, e a quem esperou tanto tempo o episódio 100. A gente falou que iria demorar porque a gente estava preparando uma edição especial, né, com um entrevistado desse. Valeu a pena a espera. Então, muito obrigado a quem acompanha a gente desde março de 2020 até aqui, chegando ao episódio 100. E agora vamos para mais 100, né? Por que não? Obrigado a todos, obrigado Aline, obrigado Edu, obrigado Luca, obrigado Hernanes, obrigado Righetti também pela disponibilidade. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!